Salve galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é o gameplay com comentário do Aleste 2, do 1cc do Aleste 2, vulgarmente conhecido também como Suvacada do Aleste 2, que eu joguei para o evento do Super Mata Marcianos Relay, que é um evento muito bacana, organizado pelo Hauser, salve Hauser, na comunidade de shmups da América Latina. Assim, países de língua espanhola, tem Espanha, país da América Central também. Eu participei desse evento e essa gameplay foi jogada ao vivo, né? Essa gameplay já está aqui no canal faz um tempo, acho que vocês já chegaram a ver ela. E vai entrar um outro vídeo junto com esse, que é o vídeo do Mata Marcianos também, que não rolou no YouTube, ele rolou no Twitch. Por que eu estou fazendo essa versão com comentário? Porque no dia eu tava jogando, falando espanhol, que eu não domino, tava apanhando do jogo e do espanhol, porque a gente tinha que ter comentários. Os caras lá jogam e fazem comentários sobre o jogo, e bom, eu ainda pedi a ajuda de um amigo meu pra vir fazer os comentários junto comigo, que também fala espanhol, mas cara, eu tô enferrujadaço no espanhol, estudei espanhol na faculdade, mas não domino, de jeito nenhum, assim. Então eu vou postar junto esse vídeo e o vídeo que saiu no Twitch também. Pra quem tiver curiosidade de ver, é o mesmo gameplay, é o mesmo jogo. Enfim, mas se você tiver curiosidade de ver o que rolou no Super Mata Marcianos Relay, que deve acontecer de novo no fim do ano, é só conferir o outro vídeo. Esse vídeo aqui eu vou focar para tentar dar dicas de como acabar. Dicas para você ter uma performance melhor no Aleste 2 de MSX. Bom, só tem para MSX. e vamos lá. Essa é a versão com comentários, então, do vídeo do jogo em questão. Eu recomendo para quem não está habituado a jogar com a arma 4, que é um tiro, esse tiro que persegue os inimigos. Por quê? Esse tiro te ajuda capturando tiros que são destrutíveis, inimigos menores, e dando para o jogador mais espaço para ele se manobrar pela tela. Não é uma arma ofensiva, ela é uma arma defensiva, mas ela ajuda um bocado. Outra coisa é que essa arma consome um pouco de clock do processador, então o jogo fica... A impressão que eu tenho é que o jogo fica um pouco mais lento quando você usa ela em relação às demais. E isso ajuda também. Aleste 2 é exclusivo de MSX, né? Até o momento, pelo menos. Tem aí uma possibilidade remota de que saia um novo Aleste Collection e que ele seja incluído nela. Como os jogos da série Aleste, como acontece nos demais, você tem duas armas. Você tem a arma principal, que é esse tiro vermelho, e a arma secundária, que é o tiro que acaba, tá? Que é essa arma número 4 que a gente escolheu no começo do jogo. Quando você pega essas cápsulas que tem um P, você deixa a arma principal mais forte. Quando você pega essas outras cápsulas de 0 a 4, de 0 a 7, 6, não sei, você fortalece a sua arma secundária. Lembrando que em Aleste você tem que perseguir uma arma. As armas têm níveis, então assim, a arma 4... tem nível 1, nível 2, nível 3, por aí vai até nível 6, eu acho. Todas as armas têm níveis, tá? E você tem que perseguir elas, porque quando você troca de arma, se você trocar, por exemplo, da 4 para outra, quando você voltar para 4, você vai estar mais fraco. Ó, isso aqui é uma bomba. Vou mostrar depois, de ter outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês cada um desses itens que a gente está jogando aqui. Esse aqui foi o primeiro chefe, que é essa barragem aqui, que moleza, não tem o menor segredo. Eu vou pausar o jogo algumas vezes para dar dicas para vocês de algumas coisas também, tá? Uma coisa que é bom vocês aprenderem logo de cara. Aleste 2 tem iframes. O que são iframes? Iframes são frames de invulnerabilidade. Quando você pega qualquer item, tá? Seja um item para trocar de arma, seja um P, seja qualquer coisa que você pegue, você vai ficar invulnerável por alguns segundos. E a vantagem disso é que, cara, isso te salva demais. Demais a vida quando você está em situações de desespero. Tá? Você pega, mesmo que você já esteja cheio, mesmo que você já esteja com o máximo da sua arma,
pega um item porque você vai ganhar uns iframes e, cara, iframe vai te salvar em diversas ocasiões. Aqui eu tô com a arma principal em nível 4, é isso? Não, a arma 4 em nível 5, só. A arma principal tá ficando boa agora. Ou seja, para deixar a arma principal mais forte, cápsula P, para você trocar essas cápsulas P, para você trocar, para você fortalecer a arma secundária, vai perseguindo o mesmo número. Essa fase, a primeira fase é bem tranquila, tá? Não tem nada, não tem grandes desafios aqui não. Ela praticamente é a apresentação do jogo, né? E te mostra aí o que vem pela frente aí. A leste tem a tradição também de ter essa coisa dessas ondas incessantes. Ah, tá vendo essas duas bolas vermelhas que tem do lado da nave? Isso aí são os options. Dependendo do inimigo que você mata, você ganha esses options. Eles podem ser azul, amarelo, vermelho e preto. E cada um tem uma função específica, a qual eu não me lembro. Mas eles têm funções diferentes. Eu sei que todos absorvem tiros, né? Todos comem tiros, cancelam tiros dos inimigos. E o vermelho, que eu me lembre, ele faz um ataque kamikaze quando você chega num inimigo grande, tipo um boss ou um mini boss. Aqui ele tá agora. O jogo está se aproximando aí do final da primeira fase. Essa primeira fase realmente é bem introdutória, bem moleza. Ah, não, deixa eu parar o próximo. Caramba. Uma coisa que é importante vocês notarem é é importante a gente falar disso porque isso é fundamental em Aleste, é controle de tela. Ah, esse boss tem uma coisinha chata. Ele vai soltar dois tipos de tiro, tá? Um que vai andar pela tela normal e outro que ele vai cair pro lado. Ou ele vai cair, é como se a gravidade estivesse puxando de um lado ou pro outro. O tiro faz assim ou assim. É a única coisa chata nesse jogo, né, nesse chefe, é que esse tiro que tem essa gravidade que puxa pro lado, porque a gente não tá acostumado. Tem uns que vêm pra cima e tem outros que caem pro lado, e esse que cai pro lado às vezes te mata, de bobeira. O que eu tava falando? Ah, sim. A Leste tem essa característica, que também é comum no Zanak também, de mandar ondas e ondas e ondas e ondas e ondas e vai enchendo a tela de inimigo. Isso é bem legal, porém esse jogo te força a ter controle da tela. Você tem que ter um controle de área da tela. Então, a primeira fase que foi pro saco, já era. Se você não se planejar para ter um controle de tela, o que é controle de tela? Controle da área da tela. Tá? Se você não limpar a área da tela o suficiente, inevitavelmente você vai morrer. Então é bom você saber que inimigos priorizar. Com a arma número 4, a arma já se encarrega de fazer um pouco disso pra você, assim, ela já meio que já vai pra cima de alguns inimigos, mas se você estiver tentando, por exemplo, com a arma 1 ou com a arma 2, que são bem legais também, você vai ter que escolher muito bem aonde você vai matar, e quem você vai matar, porque... Enfim, o importante aqui é tirar o inimigo da tela o quanto antes. Tá? O inimigo apareceu na tela, mata, manda embora, não deixa ficar passeando não. Não deixa ficar dando rolê, porque se nesse jogo aqui, cara, inimigo dando rolê na tela... É merda, vai dar problema. Ó, deixa eu mostrar lá desse inimigo aqui. Eu acho que vai aparecer aqui que eu chamo ele de carinhosamente de Yoyo. Que é um inimigo vermelho que baixa do topo da tela. Ah, tá vendo esses carinha azul no canto da tela aqui? Tipo esse aqui. Então, esse carinha, ele vai se aproximar de você e correr. Mata ele enquanto ele estiver longe, tá? Porque muitas vezes, se ele chegar perto, cara, ele dá um carreirão em cima de você, te atropela, mata e é bobeira. Ah, isso aqui, tá vendo? Tá vendo esse item? Isso é a bomba. A bomba também é uma coisa meio aleatória, assim. Dependendo da fileira de inimigo que você matar, você ganha uma bomba. E a bomba muitas vezes não é muito útil, porque às vezes nem tem tanta coisa na tela assim pra matar. Esse inimigo, esse carinha aqui, isso aqui é um Yoyo. Ele vem do topo da tela e faz assim, para aqui, faz tchuf. Ele alinha com a altura da sua nave e solta 3 tiros e sobe. Cara, quantas vezes eu já não morri pra esse bicho de bobeira? Mata, quando você vê ele lá em cima, já mata, cara. Tira ele lá de cima da tela, não deixa chegar embaixo, que se ele chegar... Se você deixar enfileirar uns 3, 4 desse aí, cara, você vai ter incomodação, vai ter dor de cabeça.
alguns tiros, como esses aí dessas plantas, ó, você mata. A leste tá cheio de inimigo com tiro que você pode matar. Tiros que você pode cancelar com a sua arma, né? E isso é bem legal. Eu já tô aqui, a arma principal tá quase no nível mais alto, ó, tá vendo? São 4 tracinhos. Eu tô quase no nível mais alto aqui e... outra coisa. Em Aleste, tá vendo ali do lado onde em cima ali tem um ARM 4 e 113? Aquele é o contador da arma. Ou seja, quanto mais você usa a arma, mais ela gasta. E sim, você pode ficar sem. Tá? E ficar sem a arma no leste, você perde tudo e volta para a arma inicial que você escolheu. No caso aqui é a 4, mas poderia ser qualquer outra. E isso enche o saco. Como é que você abastece ela? Pegando a arma da mesmo número que você tem. Aqui é o avião, esse aqui é o boss que vai aparecer no meio e no fim da fase. Esse aqui é moleza, essa forma dele aqui é mole. É só para mostrar que vai ter um avião. Como é que você recarrega aquele tanque? Desculpa, não sei se ficou claro. Você pega, por exemplo, você tem arma 4, cada vez que você pegar uma outra arma 4, você enche o tanque. As armas, elas têm tanques diferentes, tá? Tem arma que nem todas vai encher o tanto que enche a 4, por exemplo. Tem umas que enchem menos, as mais agressivas, opa, ó, nível máximo, tá vendo? O tiro virou um triangulinho. Isso aí é o nível máximo da arma básica. Você vai pegar o tiro repetido da mesma para você encher o tanque da sua munição da sua arma. Aí, ó, encheu, vai para 130. Então, o que você vai jogar como? Você vai jogar com um dedo na arma principal, que não acaba, e o outro... Você vai jogar com um dedo na arma principal. Opa, esse carinha aqui eu preciso falar dele. Ó, esse carinha aqui, ele vai fazer o seguinte, ele é um mech, e ele vai soltar um tiro que vai andar devagar na tela. Ele vai andar um pouquinho pro lado e vai soltar outro tirinho. Ele vai ficar soltando um tirinho lento que vai andar da parte de cima para baixo da tela. Esse tirinho lento, e vai soltar uns mísseis também. Os mísseis dá pra você matar, o tirinho lento não. O que acontece? Você vai se ocupar em ficar atirando nele e focando embaixo dele e atirando nele, vai sumir o sprite do tiro. E você vai bater e vai morrer num sprite que você não viu. Tá? Problemas, né? Problemas do hardware de MSX, que infelizmente tem esse problema de sprite flicker e slowdown também, porque é uma máquina veinha. Então, vai sumir esse sprite e você não vai ver ele e você vai morrer nele. Então, a minha dica é, o mech tá aqui, você tá aqui. Dá uns tiros e dá um toquinho pro lado. O mech vai corrigir. Dá uns tiros e dá um toquinho pro lado. O mech vai corrigir. E aí você sai da frente do tirinho que ele vai ficar soltando. Saca só. Por que eu tô falando isso? Cara, porque eu morri um monte de vezes nessa porcaria desse mech. E é um saco. Agora que a nave tá ficando boa, eu morria. Porque eu não vi o sprite. Se você tiver com shield, claro, sua vida é muito mais fácil, porque o shield cancela o tiro. Mas tá aí, o mech foi pro saco. E era isso. Que mais? Bom, mais os inimigos no chão. Esses aqui são bem moleza, porque você mata eles e os tiros deles. Então é só uma questão de não passar despercebido, não deixar eles ficarem para trás, porque se eles começarem a encher a tela, é o caos. E é claro que a Last 2, assim como vários outros jogos de MSX2, abusam um bocado do limite de sprite. E esse jogo tá rodando num Mister, ele não tá rodando num MSX real, mas daria na mesma, porque o core do Mister não tem algo para segurar a limitação de sprite, para tirar a limitação de sprite. Então, todo o sprite flicker que daria no MSX real vai dar aqui também, todo slowdown que daria no MSX real vai dar aqui também. Eu poderia ter jogado na versão R800 em vez de no Z80, mas não achei uma boa ideia. Aqui estamos nos aproximando do fim da segunda fase. Olha lá, um monte desse inimiguinho azul. Cara, sem arma 4, aí é osso. Eles vêm pra cima, nossa, é um saco. Tem um amigo meu que joga com arma 0. Eu detesto a arma 0, porque ela não tem arma secundária. Arma secundária é só o tiro principal. Eu acho esquisitíssimo. E o cara joga bem pra cacete com a arma 0. Vai vir o avião zumbi. O avião zumbi planta, diga-se de passagem. Se alguém algum dia fizer um jogo, fizer um filme sobre o avião zumbi, né, provavelmente se inspirou aqui em Aleste 2.
A dica que eu dou é a seguinte. Esse avião aqui, você vai ter que fazer um U em volta dele. Então você vai fazer o seguinte, a arma número 4, ela tira para o lado, certo? Encaixa aqui, depois da asa, deixa o tiro pegar a turbina, vai matar a turbina. Matou essas duas turbinas, dá a volta por baixo, mata os dois pods que tem aqui embaixo, dá a volta pelo outro lado, faz a mesma coisa, mata pelo lado e deixa a ponta do avião para o final. Por quê? Porque o tiro 4 vai dar conta desses mísseis teleguiados que eles vão ficar mandando. Ó. Tá vendo? E cuidado com esse tiro que sai em leque da parte de trás, porque... principalmente em boss, cara, pro sprite sumir, você não enxergar nada e morrer porque tropeçou numa bala fantasma ali, não custa nada. Ah, sim. Esse avião tem que ter calma, tá? Ah, outra coisa. Tá vendo ali em cima, Time 92? Aquele é o limite de tempo para você matar o boss. Se você não mata o boss dentro desse limite de tempo, eu não sei o que acontece, mas você tem que acabar dentro desse limite de tempo. Eu não me lembro o que acontece se você não mata. Não sei se tem que jogar de novo. Eu acho que tem que jogar de novo o segmento para matar o boss de novo até conseguir matar ele dentro do limite estabelecido. Mas se você não conseguir, vai ter que jogar de novo. Esse chefe aqui não tem que ter pressa, só não tenta... Ó, ele vai desse carreirão aqui, ó. Não tenta ficar aqui embaixo, que você vai tomar um monte de tiro na hora que ele chegar no fundo da tela. Fica de lado, vai matando de pouquinho e é isso aí. Não tenta... Ele vai descer, não fica embaixo. Sai, mata ele pelo canto. Aqui o negócio é matar pelo flanco. Segunda fase é tranquilona também. Aqui a terceira começa a dar probleminha, mas aonde a porca torce o rabo é na quarta fase. Aqui tem bastante inimigo, né? Essa vai ser uma fase que vai dar um bocado de sprite flicker. Porque vai, né? Eu fico imaginando como é que ficaria esse jogo num Master System, cara. Eu queria muito que tivessem feito, mas aí fizeram aquele outro Power Strike 2, né? Que nem é ruim, eu gosto do jogo, o jogo é bom pra caramba, o Power Strike 2 também, mas sai bem da proposta, né? Sai bem da proposta do Aleste, assim, é bem, Aleste bem diferentão. Queria muito que tivesse saído, cara, se tivesse saído um Aleste 2, esse Aleste 2 pra Master System, porra. Aliás, tem mais uma coisa interessante aqui pra falar pra vocês, que talvez não sei se vocês sabem, mas esse jogo, o Aleste 2, era o que tava no plano da Compile pra sair pra Mega Drive. Era pra ter saído esse jogo. Só que esse jogo já tava meio velho já, né? Tipo, bem velho, né? Quer dizer, ele saiu em 89, o Mega Drive no Japão saiu, eu acho que em 88. E eles estavam planejando lançar esse jogo pra Mega Drive. Só que aí eles... Acho que não... A galera da Compile não se animou. Opa! Tá vendo esse bichinho aqui, ó? Isso aqui é um Hunter. O Hunter, ele é o mascote da Compile. Quando você pega ele, além de você ganhar uma vida, você ganha um upgrade nas suas armas, principal e secundária. É uma boa pegar os Hunter, viu? Então, os caras da Compile estavam planejando lançar esse jogo para Mega Drive e eles mudaram de ideia, reformularam tudo e nasceu o Musha. Na minha opinião, os dois melhores Aleste da série é o Musha e o Aleste 2. Não que os outros sejam ruins de maneira nenhuma. O Super Aleste é muito bacana. Opa, aqui eu troquei para arma e morri. E, bom, o que eu tava falando? Os dois que eu gosto mais é o Aleste 2 e o Musha. Mas, cara, Super Aleste é legal, Spriggan é legal, Hood Breaker, pra quem não conhece, sensacional também. Tá vendo essas plantinhas aqui, ó? Essa coisa, o negócio parece um furúnculo, isso aí vai soltar uma fileira de tiro que nem fosse uma espiral. Você vai ter que ou atirar através da espiral e matar ela, ou correr por dentro da espiral e acertar nesse ponto vermelho que tem no centro. É a melhor forma de matar eles. Porque, cara, depois que eles começam a atirar, se eles enchem a tela de tiro, meu amigo. Ou você pode, se for muito corajoso, você pode tentar navegar aí entre os tiros. Mas lembre-se que é um MSX, né, velho?
lembre-se que tem Sprite Flicker. Você vai morrer por tiro invisível, que nem eu morro toda hora que eu vou jogar. Tem que ficar esperto. Não dá mole pro Sprite no MSX, cara. Felizmente não dá pra bobear, não. O negócio some mesmo. E aqui tem esses inimigos que soltam laser, mas eles dão até esse sinal pip, né, que estão carregando aí. Então é só procurar de onde ele tá vindo e sair da frente, porque não tem grandes segredos, né? Um traço, né? É só não ficar na frente deles. Opa, Option azul, que eu nem lembro o que faz. Uma coisa legal é que, assim como no Musha, o Aleste 2 você pode dar pause. Se você apertar a tecla pause do MSX, você muda a velocidade da nave. Coisa que no Mystery eu não consegui fazer porque não tem uma tecla pause implementada. Mas no MSX real você pode dar pause e trocar, mudar a velocidade da nave. Igualzinho você faz no Musha quando você aperta Start. E bom, era pra ter saído, né? Era pra ter saído esse jogo pra Mega Drive. Eu nem vou reclamar porque, cara, Musha é espetacular. Assim, em comparação a esse jogo aqui, assim, eu acho que dos... entre os 8 e os 16 bits são os meus dois favoritos. Mas, cara, a série Aleste toda é linda, cara. Maravilhosa. Ah, outra coisa, esse jogo é bem longo, cara. Aleste tem 8 fases. E as fases são longas. Ah, tá vendo esse boss aqui? Isso aqui não tem grandes segredos. Ele tem essas 4 bolas aqui. Você vai ter que destruir elas, tá? É parar embaixo, desviar dos tirinhos e meter tiro nela, elas vão estourar. A primeira fase dele é moleza. O primeiro estágio dele é moleza. O segundo é meio complicado. De dentro dele vai sair uma cobra. E essa cobra tem segmentos. Cada segmento dessa cobra leva tiros para mudar de cor. Ela vai mudar de branco para azul, amarelo, vermelho. É isso? Acho que é isso. Bom, enfim. Vamos ver. Aí, destrói esses pods, né? E aí sai a cobra. A cobra fica azul, amarela, vermelha e branca. Enquanto tiver um segmento da cobra que não tenha virado branco, você não está fazendo dano nela. Então você tem que cuidar de meter tiro nos segmentos. Esquece a cabeça dela agora. A cabeça não está tomando dano. Você tem que atirar nos segmentos, ó. Tá vendo? Conforme você vai atirando nos segmentos, eles vão mudando de cor. A hora que todos estiverem brancos, você pode atirar na cabeça da cobra. Ela não está tomando dano ainda, ó. Agora vai começar. Agora ela toma dano na cabeça. Agora ela morre. E ela vai ficar fazendo essa espiral e tem que ficar esperto que de vez em quando ela dá uns botes, cara. Ela vem pra cima de você. Então tem que dar o que você der, o que você puder dar de tiro na cabeça dela quando ela estiver rodando assim. E era isso. Mas assim, não adianta focar na cabeça. Tem que ir no segmento dela, deixar todos eles brancos. E era isso. Terceira fase foi pro saco. E agora a porca torce o rabo. Uma coisa interessante sobre a Aleste que eu esqueci de falar é o seguinte. A chave pra ganhar esse jogo, pra fechar esse jogo, é acumular vida. Tá vendo que eu tô com 10 vidas ali? Então, a Aleste dá muita vida pra você. Eu não lembro agora qual é o limite, se são 10 mil pontos, 5 mil pontos, não sei. Mas assim, você ganha vida muito fácil. E a recuperação no jogo, ou seja, quando você morre e perde tudo, a recuperação não é das mais difíceis, o jogo é meio generoso, assim. Então, pera aí. Deixa eu terminar de falar isso, depois eu vou ter que voltar aqui pra falar do negócio dessa fase. A recuperação do jogo é tranquila e o jogo é meio generoso com vidas e com armas. Então, assim, morrer não é tanto um problema. Agora, se você não tomar cuidado de acumular vidas, você tem um problema aí, tá? Porque morre-se muito em Aleste, tá? E, bom, deixa eu voltar aqui e explicar. Tá vendo esse inimigo azul? Vai aparecer um inimigo azul que vem no chão aí. Tudo isso aí que vocês estão vendo, esses bichos vermelhos bonitos aí que tem no chão, é tudo decoração, você não faz nada. Aonde você tem que prestar atenção é esses bichos azul, ó. Essas rodelas azul que tem no chão. Esse inimigo, cara, se você não matar eles rápido, se você não tirar todos da tela, você tá ferrado. Esse é um que apareceu, mata. Mata, não deixa ficar sobrando, porque olha o que ele faz. Ele vai enchendo dessas bolas na tela que ficam voando. Cara, chega uma hora que se acumular um pouco isso aí, cara, você tá ferrado. Você não vai conseguir fazer nada. Então assim, ó,
Perceba o que eu tô fazendo. Apareceu, mata. Não deixa sobrar. Não deixa ele ficar. Não deixa ele chegar. Não deixa ele passar no meio da tela. E outra coisa. Voltando no assunto anterior. No Aleste, você precisa aprender a identificar quais são os inimigos que levam muito tiro pra morrer. Porque os inimigos que levam muito tiro pra morrer são os inimigos que dão muito ponto. E, consequentemente, são os inimigos que vão te dar vidas, né? Então, é muito importante você identificar quais são eles e como você vai matar eles o quanto antes, o mais rápido que você puder. Porque o quanto mais vidas você tiver, mais longe você vai. Parece idiota isso que eu tô falando, cara, mas assim, esse jogo te mata, e te mata muito, tá? E a recuperação é tranquila. Então, o que você precisa ter é ponto pra garantir vida. Ó, perceba que eu não tô dando mole pra essas coisinhas, essas basezinhas azul que vem no chão, tá vendo? Ah, tá vendo esse inimigo bem na frente da nave? Parece um copinho do Starbucks. Então, esse inimigo ele faz o seguinte. Ele leva bastante tiro pra morrer, e esse é um inimigo que se você ficar persistir matando ele, você vai ganhar bastante ponto pra ganhar vida. Ele vai descer do topo à base da tela e ele não faz nada. Quando ele chega na base da tela, ele faz assim, ó. Explode e joga tiro pra todo lado. Explode não, ele atira, joga tiros pra todo lado, pra parte de cima da tela. Ou seja, isso pega você de surpresa toda hora, porque você vai levar tiro pelas costas. Então tem que tomar cuidado, sabe? Se você puder, eu recomendo focar nesses caras também, porque esses inimigos levam bastante tiro e inimigo que leva bastante tiro aqui é sinal de inimigo que te dá vidas e você vai precisar delas. Esses cogumelinhos que tem no canto da tela também, eles pulam, assim, cruzam a tela pulando, também é um saco. É bom matar assim que aparecer também. A bomba. Bomba, aqui até que a bomba ajudou. Tinha bastante coisa na tela. E geralmente a bomba vem quando não tem muita coisa, né? Aqui ela foi bem útil. Ah, outra coisa. Tudo no Aleste vem no mesmo lugar. Então assim, se você decorar aonde vem uma arma 2, ela sempre vai vir no mesmo lugar da fase. Se você decorar aonde vem uma arma 3, 4, 5, ela sempre vem no mesmo lugar. Então depende da arma que você está jogando, é bom você memorizar onde você pega ela nas fases. Sempre vai vir no mesmo ponto. Esse aqui é um mini boss meio mais ou menos. Não tem grandes segredos também, navinha. Tiro azul que você mata. Né? Você mata o tiro azul dele, então não tem grandes problemas. Foi. Mini boss bem razoávelzinho. Essa fase aqui, ela é bem chata, cara. Eu acho que isso aqui era pra ser... Eu tenho uma teoria, eu vou falar dela pra vocês. De que eles fizeram a primeira, segunda, terceira, quarta fase. E depois fizeram a quinta, sexta, sétima e oitava, mas a quinta, sexta, sétima e oitava era como se fosse a primeira, segunda, terceira e quarta, eles estavam talvez pensando em onde eles iam colocar elas, só que eles acabaram gostando de todas e colocaram tudo no mesmo jogo. Porque a primeira, segunda, terceira e a quarta fase tem uma curva de dificuldade que cresce. O chefe dessa fase é mais difícil que o último. E a quinta fase fica super fácil, a sexta fase também, a sétima começa a encrespar. E a oitava fase, cara, é osso. Olha os copinhos do Starbucks. Perceba que eu tô com 12 vidas agora, né? Pra Alessio vai falar, nossa, 12 vidas. Não, pra Alessio isso não é nada. Precisa muito, principalmente pro fim do jogo, cara. No fim do jogo o negócio fica tenso. Tudo isso aí que vocês estão vendo no chão é decorativo, tá? Tirando aquela base azul ali que solta as bolas, não faz nada isso aí. É tudo decorativo mesmo. Quase que me recuperei, ó. Tá vendo? E estamos nos aproximando do chefe, que é o chefe mais maldito do jogo, que é a máquina de fazer macarrão. E vocês vão entender por que eu chamo ele assim. Ó o estrago que esse copo do Starbucks faz quando chega embaixo da tela. A máquina de fazer macarrão, cara, ela é um porre. Ela solta uns macarrão pela tela e vai enchendo a tela e, nossa, bom, vocês vão ver lá, vamos chegar lá, vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês porque que eu falo que é o chefe mais difícil do jogo. Essa fase aqui até que tá razoável a dificuldade. Eu falei que ela era super difícil, ela é mais difícil que as outras, claro, mas pensando bem não é tão difícil não. A sétima e a oitava são, nossa, osso.
Tudo isso aí que vocês estão vendo no chão é tudo decorativo, tá? Isso aí não tem nada de... não faz nada. É só pra te distrair mesmo. Vocês olham pro background do jogo, cara, eu muitas vezes nem lembro o que eu tô... Ó, o option amarelo, que eu não lembro o que faz. Mas... Vocês lembram depois do background do jogo, cara? Muitas vezes eu tô jogando e eu nem lembro. Depois que eu vou ver o jogo gravado, que eu falo, nossa, que fase bonita, porque na hora que eu tô jogando eu não... Nem... Ó, olha o sprite flicker que deu aqui, velho. Mas, normal, né? Ó, Tontão aqui quase foi pra cima do tiro. E chegamos na máquina de fazer macarrão. Esse boss, isso aqui é o seguinte, ó. Ela tem esses dois lados com 3 canhões, né? Esses 2 pods com 3 canhões. Esses canhões vão atirar um tiro que vai fazer um macarrão na tela, vocês vão ver. É só a ponta do macarrão que te mata, tá? Eu achava que era o meio matava, mas não, você pode passar por cima do meio, é só a ponta que mata. E tá vendo aquela bola vermelha ali em cima? Vai vir um tiro de lá também. Então você vai ter que se desviar dos tentáculos, das coisinhas que estão se espalhando pela tela, e vai vir um tiro lá de cima completamente despercebido, assim, é complicado. E você vai ter que atirar nesses canhões para matar. Tá vendo? É só a ponta do macarrão que te mata, mas cara, na hora que você tá jogando, cara, dá um nó na cabeça isso, que eu vou te contar. E tem que atirar da onde eles vêm, tá vendo? É zoado, é difícil. E por muito tempo eu achava que eu não podia passar por cima do macarrão. Um lado já foi. Eu achava que eu tinha que me desviar, ficar me desviando de tudo. E não é só da ponta. Então eu já estou dando a dica agora. Sabe? Tem que desviar da ponta e da bola que vem do lado de cima. Se eu não me engano aqui eu consigo matar os dois lados. E eu morro depois quando a cabeça do alien ali do meio começa. Ele tem uma segunda, claro que ele tem uma segunda fase, né? Um segundo estágio. Você acha que o chefão desse calibre não ia ter o segundo estágio? Olha lá, ó. Esse estágio, o segundo, é complicado, ó. Onde ele fica soltando um monte de tiro. Em algum momento aqui eu vou morrer. Mas, ele já levou bastante tiro, então morri. Nem vi o que me matou. Mas, dá pra, né, continuar aqui. Morri de novo. Como vocês estão vendo, assim, morre-se muito, cara. Morre-se muito nesse jogo. Eu acho que os desenvolvedores já fizeram ele planejando você morrer bastante, porque... Agora, em compensação, eles são honestos com isso. Ó. Os boss morrem uma hora, né? Eles, apesar de eles terem que tomar muito tiro pra morrer, eles morrem. E 40 mil, olha lá, já voltei pra 10 vidas. Então não tá tão ruim assim. Tem uma cutscene aqui que eu cortei porque no Mata Marcianos, no Super Mata Marcianos Relay, a gente tava com o tempo meio escasso. Então eu precisei pular as cutscenes. Ó, o Hunter de novo. Copo do Starbucks. Olha lá, ó. Eu vou tentando matar todos eles, cara, porque eles valem muito ponto. E aqui tem esses bunkers do chão também. Esses bunkerzinhos valem... Eita, morri de novo. Os bunkerzinhos valem um bocado de ponto também. Ah, uma outra coisa interessante. No Aleste, quando você morre... No Aleste 2, quando você morre, a explosão da sua nave faz dano no inimigo. Então, quando você estiver lutando, por exemplo, com um boss... E se tiver sem arma, mas você quiser causar um dano razoável nele... Se você tiver vida, né? Claro, se tiver as vidas estocadas lá e você tiver fim... Não, vou sacrificar uma vida aqui pra fazer um dano. Cara, vale a pena deixar o inimigo te matar em cima dele. Porque daí a explosão da sua nave causa dano nele. Ó, option preto. Essa fase é tranquilaça, assim, essa fase é bem tranquilona, não tem grandes problemas não. É uma fase para você realmente se recuperar, eu acho que eles sacaram que a dificuldade na fase 4, o chefe da fase 4 ficou difícil, eles criaram uma fase menos, né, menos pegada na maldade para dar uma facilitada para quem tá ali se recuperando, quer tentar dar o final do jogo, né? É engraçado a gente imaginar que, tipo, esse jogo leva 1 hora pra acabar, cara. Imagina, shmup que leva 1 hora pra acabar hoje em dia, não tem. Acho que tão só o Soft Star, que eu saiba, que é longo, que nem a Leste. E... mas também não sei se chega a 1 hora, não.
Mas hoje em dia ninguém faz isso, cara. O shmup de hoje em dia é tudo aquela coisa arcade, 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos. É tudo meio que mais contido, né? Aqui não, cara. Aqui os caras ainda acreditavam que você tinha que sentar sua bunda na frente da tela ali e ficar 1 hora jogando, cara. O que? Vou te dizer que, de certa forma, cansa, viu? Olha, no dia, cara, quando eu acabei de jogar isso aí, eu tava tenso. Muito tenso, porque o evento foi ao vivo. E, pô, eu jogava pra cacete esse jogo antigamente, né? Hoje em dia, não, eu tive que dar uma treinada. Eu não sabia se eu ia terminar ou não. E, cara, o jogo fica tenso pro final. Eita, peguei arma 0. Oh, beleza. Arma 0 não tem arma secundária, é só o tiro principal. Ele fica super rápido e acho que um pouco mais forte. Mas aí, ó, não tem tiro secundário. É uma bosta, eu detesto esse tiro. Aqui eu tô tentando me virar, esperando vir alguma outra coisa melhor, porque... Então, não é bom trocar, cara, porque você, mesmo que você pegue o tiro que você tava, ele volta um grau abaixo, 1 ou 2 graus abaixo, não me lembro agora. Mas ele volta mais fraco, mesmo que você volte no tiro principal que você tinha, então, complicado. Tiro 4, novamente, de volta. Essas construções aí parece, sei lá, uma pilha de plantas aí, um prédio feito de plantas, não sei direito. Valem muito ponto, então também é uma boa fase para acumular ponto para ganhar vida, para botar a vida no estoque. Esse boss é tranquilaço, como vocês podem ver, você mata os tiros, né? Você mata os tiros dele, é só ficar embaixo e meter bala. Não tem grandes problemas não. Essa fase é praticamente um bônus stage, cara. Perto do que vai vir depois é moleza. O boss dela também não é difícil. Boss tranquilão. Mas daqui pra frente a coisa começa a pegar. Aqui nós temos um momento relax do jogo, onde eles podiam ter encurtado, né? Encurtado um bocado, se bem que para recuperação isso é ótimo. Olha lá, para você botar a sua arma primária e secundária, acertar o nível delas para as próximas fases é uma boa, mas que é um momento meio anticlimático do jogo, perto da intensidade que foi as fases anteriores, cara, porra. Dava pra ter criado ali, sei lá, algum nível, uma coisa um pouco mais interessante pra esse pedaço aqui, que eu acho ele um tanto quanto monótono. Ou vai ver que o intuito foi realmente dar um pouco de paz pros nervos do jogador aqui, né, não sei. E essa fase é engraçado, né? A leste é uma invasão das plantas, né? Aqui as plantas realmente já tomaram tudo, né? É legal isso. O background do jogo é legal, cara. Eles fizeram uma historinha bonitinha, com uma pegada de anime e tal. Compile fazia umas coisas muito caprichadas. Compile, Konami, são umas empresas que nunca dão bola fora, né? Quer dizer, a Konami de hoje em dia a gente nem menciona, né? Mas de antigamente era muito fera. Até, sei lá, até o Super Nintendo, nossa. Cada jogo ferrado que saiu pra Super Nintendo e pra Mega Drive da Konami, pelo amor. E arcade, né? Nossa. Cada jogo ferrado que tinha. Mega Drive ela chegou tarde, né? Chegou super tarde. Ah, então, esse boss é tranquilo. Tá, esse boss você tem que meter bala nesse escudo dele, que são essas bolinhas que vão ficar girando em volta. Desviar desses 3 tirinhos menores e desviar de um tirão. Ele dá um tirão branco com uma borda vermelha que sai da parte de cima da nave ali, ó.
Cadê? Ali. Parte de baixo da nave. E é isso. Meter bala nele e era isso. Não tem grandes problemas, não. Aqui é o Festival do Sprite Flicker. Olha só, todo mundo sumindo. Né? Alguém, por favor, desenvolvedores do Mister, por favor, façam um core de MSX que você possa desligar a limitação de sprite, cara. Que nem tem pro Master System. Fica tão legal pro Master System, pro Nintendinho, pro Mega Drive, pro Super Nintendo. Tem um monte de sistema que tem isso, fica tão legal, né? Eu não tenho essa nostalgia de jogar com limitação de sprite não, cara. Sério mesmo. Não faço a menor questão. E a área 5 foi pro brejo. Agora aqui vai começar a pegar um pouco. Área 6. Bastante obstáculo no chão, né? Bastante inimigo no chão, antiaéreo. Bastante tiro que dá pra destruir, inclusive dá pra milcar esses tiros, né? Se você tiver na pilha de fazer ponto, dá pra você milcar esses tiros. E cara, como esse background é ruim de enxergar, cara. Nossa, como é ruim de enxergar o que é inimigo e o que é tiro nesse background, cara. É a única fase praticamente que eu tenho problema de enxergar o que tá onde aqui. É só esse marrom, sei lá, de fundo aí, e os tiros são meio que vermelho também. Porra, aqui o esquema da visibilidade aqui, eles podiam ter melhorado um pouco. Aqui no resto do jogo é bacana, mas eu acho que eles simplesmente meteram uma fase marrom e falaram, pra que mudar? E ficou desse jeito aí. Não é o fim do mundo, mas podia ser melhor. Aí, tá vendo? Tiros são amarelo, cara. Tem um monte de tiro amarelo num fundo marrom, cara. Puta, isso não é legal. Se não tivesse tanto Sprite Flicker, já seria complicado. Agora, com Sprite Flicker ainda por cima, aí zoou tudo. E, bom, aqui começa a ficar mais intensa a coisa. Mas o bicho ainda vai pegar. Então, a minha teoria é essa, que eles começaram a desenvolver as 8 fases em grupos de 4 e 4 fases em paralelo. E eu acho que eles não iam fazer o jogo com 8 fases. Eu acho que talvez eles fossem fazer com menos. Que dá muita impressão que, tipo assim, o jogo acabaria, a dificuldade escala para um nível absurdo na 4ª fase e depois ele fica tranquilo, assim, fica de boa. Aqui, pelo menos, não é tão difícil, assim. Começa a ter um pouquinho de desafio, mas o bicho pega na próxima. 7ª e 8ª, o negócio fica complicado. Aqui não tem muito o que falar, tá? São os mesmos inimigos, estratégia de tirar inimigo da tela o quanto antes, né? Manter a tela o mais vazia possível, né? Controle de tela. Manter o seu nível de arma cheio e procurar os inimigos que valem mais ponto, porque, você vê, eu tô com 17 vidas ali. Mas, cara, você morrer a rodo aqui não custa. Não custa mesmo. Aqui fica um pouquinho mais intenso que a fase anterior, mas mesmo assim não tem grandes problemas. Aqui nem tem muita estratégia pra falar. É continuar matando tudo que aparece. É uma fase, inclusive, tirando o background, assim, o esquema das ondas de inimigos é muito próxima da anterior. A anterior é bem tranquilona. Essa aqui talvez seja um pouco menos. Não sei. Não há evidências científicas que comprovem isso. Deixa eu ver uma bomba aí. Bomba. Olha lá. É o que eu falei, cara. A bendita da bomba só vem quando não tem o que matar. Olha lá o mechzinho de novo. Olha lá. Mesma coisa. Toquinho pro lado, tiro. Toquinho pro lado, tiro. E sai desse tiro que ele solta do meio dele que, ó. Ó como é sorrateiro o negócio. Vem do nada, cara. E aqui ele morre e solta um monte de míssil. Vem um segundo mech. Mais ou menos o mesmo esquema. Ah, não, ele solta uma fileirinha. É só se desviar. Não tem muito problema. Com a arma 4 não tem muito problema. Com as outras, talvez você tenha. E toda vez que eles morrem, eles soltam um monte de míssil. Então eles complicaram um pouquinho a vida do jogador aqui, sim. Ah, morri. Beleza. Né? Dá nada.
Ainda dá pra se recuperar aqui, ainda tem muito chão pela frente. Sim, ainda tem, cara, foi aqui mais ou menos... Passou, tá, apesar de ser a 6ª fase, passou mais ou menos da metade do jogo só. Tem muita coisa pela frente ainda. Eu acho que as fases vão ficando longas, mas pro final não sei. E a recuperação aqui já não é tão fácil assim, porque os inimigos já são bem mais espertinhos. Ó. Fora que tem um outro fator em Aleste também, que é o fator canseira. Chega uma hora que, cara, você tá, né? Eu acho que o Aleste mais longo que eu joguei foi o Super Aleste de Super Nintendo. Ele tem um negócio que, tipo, puta, chega uma hora, cara, que o jogo parece que não termina, cara. Você joga, vai jogando e o jogo não termina. É muito legal. O que eu gosto do Super Aleste é as armas, os modos secundários das armas, que é muito da hora. E o fato de que, tipo, cara, Super Aleste e Super Nintendo não dá um pingo de slowdown. Nada, zero. Não dá. Jogo muito bem programado, muito bem feito. Mas a única coisa que eu posso falar que eu não gosto dele, cara, é que as fases dele são às vezes muito longas, cara. Tem uma fase, eu acho que é até a 2ª fase. Eu acho que é a 2ª fase, uma fase do espaço. Que você tá jogando e, cara, a fase não termina, cara. Você fica ali voando, e a fase é longa pra cacete. E depois vem uma outra fase super curta. Então, talvez... né, se tivesse que reclamar de alguma coisa ali, seria disso, porque tirando isso o jogo é excelente. Space Mega Force, que inclusive na versão Super Nintendo, na versão americana, ele parece que não tem uma fase, ou não tem um pedaço do final, tem uma parada assim, a versão completa é japonesa. Não tenho certeza do que tá faltando. Tem alguma coisa faltando na versão japonesa, na versão americana do jogo. Aqui começa a ficar tenso. Aí, ó, tá vendo? Eles mandam essas navinhas que andam devagar, que leva tiro pra caramba pra morrer. Começa a ficar tenso. O esquema aqui é o mesmo, ainda não mudou. Olha o que deu de sprite flanker agora. Por isso que eu falei, cara, morrer em Aleste, cara, não é vergonha nenhuma, porque, tipo, a não ser que você tenha, sei lá, poderes premonitórios, cara, que você seja meio X-Men, é complicado, bicho. Complicado, vai vir tiro do lugar que você não vai ver. Ah lá. Esse eu até vi, tá? Mas não tem muito, né? A ação é muito intensa. O que eles colocam de inimigo na tela não é brincadeira, cara. E aqui eu acho que eu vou sofrer um pouco. Morri de novo, 17 vidas. Acho que ainda dá. 17 vidas na área 6. Dá sim. Dá pra encarar. Morre muito, mas a recuperação é tranquila, então... É só não ficar morrendo, né? Esse chefe é bonito. Esse boss é bonito e vem a cobra de novo, ó lá. Vem a mesma cobra, mesmo esquema, tá? Só que aqui tem o seguinte, você não precisa matar a cobra. Você pode focar e continuar atirando na cabeça do alien lá na frente, entendeu? A cobra, se você quiser matar ela, você pode, mas você não precisa. Ela tá aí literalmente só pra te distrair, só pra te encher o saco. Eles fizeram de sacanagem botar a cobra aqui. E ela sai dos buracos da tela, tá vendo? De buracos aleatórios da tela. Aqui eu morri com a nave em cima dela e ela ficou toda branca de uma vez só, né? Só que você viu que ela entrou no buraco, saiu e voltou. Não precisa se preocupar com a cobra, cara. Foca só no alien. Que... olha lá. Já era. Eu acho que talvez nem dê pra matar a cobra, tá? Mas como o boss, acho que de 1 ou 2 fases atrás, você mata ele só depois que a última coisa é a cobra, você obviamente vai tentar matar e não tem necessidade. 7ª fase.
Aqui o bicho começa a pegar. Sétima fase é realmente... não é brincadeira. Não é osso que nem a oitava, mas... o bicho começa a pegar. Cara, como eu odeio esses lasers que vira 90 graus, cara. Nossa. Tá vendo que tem um monte de pedaço de nave no chão? Que você vai matando e vai destruindo? Cara, tem uns que não dá pra destruir. É um inferno isso. Esse laser que mata 90 graus, vira 90 graus pra te matar, é um porre. Ah lá, morri. Recuperação, recuperação. E, claro, pegar iframe, né? Pegar muito iframe, porque, cara, ajuda pra cacete, né? Você dá ter ali um segundo de vulnerabilidade, às vezes é justamente quando as coisas estão vindo pra cima de você, pô, ajuda pra caramba. Essa nave super bonita, super bacana, que eles fizeram, colocaram no jogo. Eu não consigo imaginar outro jogo de MSX com um gráfico desse nível, assim. O Space Mumble é, claro, né? Mas assim, a gente, cara, a Konami não se comparava ao que é troquei para Arma 3. Não se comparava o que é a Konami do que é a Compile, né, cara? A Konami era um gigante nessa época. Os caras faziam jogo de arcade. Ah, tá. Aqui não tem muito problema, mesma coisa, são dois boss pequenos igual os que apareceram anterior. Meter bala e desviar, só isso. Não tem nada muito... eles vão ficar dando voltinha, é um bossinho mais ou menos. Não tem nada de demais. Não tem como comparar a Compile com a Konami, né, cara? A Konami era gigante, cara. Tinha divisão de arcade, divisão de Nintendinho, divisão de MSX. Nossa, os caras eram muito monstro. E o Space Mumble é muito legal. Agora, sinceramente, eu prefiro o Last 2, cara. Mas olha, nem se compara. Em termos de jogo, nossa, nem se compara. Space Mumble é lindo. Maravilhoso. É bruxaria ali, magia negra aquele jogo. Agora, em termos de jogabilidade, coisas pra fazer, armas, level design... level design de Space Mumble até que é legal. Uso o SCC, né? Mas aqui uso o FM, então dá meio que elas por elas. Agora, o que eu não gosto do Space Mumble é aquelas duas arminhas que o jogo tem. Que ele ficou sofrido. Ah, não vou malhar Space Mumble não, o jogo é bom. Não é tão bom quanto a Last 2, mas é bom. E aqui é só pra vocês terem uma ideia de como é que vai ser... olha que beleza. Como é que vai ser a próxima fase. Que é isso aí, né? Olha o copo do Starbucks. Estrago, né? Que a próxima fase é esse esquema aí, só que potencializado. Bomba. Esse jogo tem um negócio engraçado que, apesar de ele ser um jogo muito gostoso, muito divertido de jogar, cara, ele é um jogo tenso. Porque como você fica coletando coisa, tipo essas cápsulas P, Power Up, desviando o tempo inteiro, cara. Apesar de você se divertir muito jogando, assim, de ser bacana de jogar, cara, você termina a partida cozido, velho. Termina a partida, nossa, querendo uma aspirina e dormir, porque é osso. É muito intenso, assim. Ele tem, claro, seus momentos de, que nem a gente viu, seus momentos mais intensos e menos intensos, mas, porra, 1 hora, velho. 1 hora pra você acabar, cara, é complicado.
Claro que a gente tá falando aqui dos anos 80, quando tinha, jogo de plataforma, que levava muito mais do que uma hora pra acabar e tal, mas muitas vezes tinha a senha, né? Tinha password pra você colocar, tinha save, e tinha jogo que não tinha, que também era, né? Também você tinha que sentar e jogar ali as, sei lá, 2 horas, 3 horas necessárias pra acabar o jogo. Agora, os padrões de hoje, eu não encaro não. Mais uma vez, o mecazinho maldito. Atira e sai da frente. Atira e sai da frente. Olha lá. E ele vai mandar uma chuva de míssil quando morrer também. Não mandou, olha. 23 vidas. 23 vidas, nossa, pra que tanta... Vai vendo, vai vendo. 8ª fase, vai vendo. Área 8. A área 8 é aquela coisa assim, tipo, esquece que você não pode morrer, tá? Ah, tá vendo essas coisas aí, esses pênis que se movem no meio da tela aí, que vão tentando fechar a sua passagem? Você pode desviar deles, claro, mas cara, lembra que eu falei que inimigo que leva muito tiro dá muito ponto? Esses caras aí são uma fonte de vidas. Quanto mais você matar, mais vidas você vai ganhar. E acredite, você vai entender porque que eu tô falando isso. O final, cara, daqui a pouco eu vou começar a morrer que nem doido aqui. Vai ser uma morte atrás da outra, porque o jogo fica muito maldito. E aqui pro final, a chance de recuperação fica meio comprometida. Não é muito fácil, não. Você vai jogar e vai torcer literalmente pra alguma coisa cair no teu colo, porque o jogo para com essa coisa de ser bonzinho com item. Olha lá, os lasers de 90 graus, os lasers que não fazem 90 graus, os inimigos que aparecem do nada do chão e que enche a tela de tiro. Aqui não tem sossego, aqui é onde o filho chora e a mãe não ouve. Até que tá razoável, assim. Até aqui eu fui razoável na 8ª fase. Chegou uma hora que, se eu bem me lembro, começa a morrer e não tem jeito. E não tem o que fazer. Mas, como você tem um monte de vida e o jogo é honesto com o potencial das armas que tem, você é gentilmente, olha lá, empurrado pra frente. Aqui, velho, esse momento aqui no Super Mata Marcianos Relay, eu chorei. 8ª fase, mesmo que eu esteja com um monte de vida, 8ª fase, sem arma, ficou tenso, cara. Aqui eu achei que eu não ia acabar o jogo, não. E ó como você sofre com a arma com nível baixo, como você sofre pra matar essas picas que vem do canto da tela. É difícil, bicho. Aqui na hora eu falei, ferrou. Ferrou-se. E claro, quando não dá, sai da frente, porque... Quando não der, sai da frente, porque... Senão você perde vida em vez de ganhar, né? Eles fecham a tela e você bate e morre. Tem uns inimigos que vêm aqui também. Nossa, fui pegando cogumelo do lado, caramba. Tem uns inimigos aqui também que não dá pra matar, cara. Eles ficam no chão, ó. Aqui começa a sequência da desgraça, assim. Tem uns inimigos que vêm aqui pra frente que você não consegue matar eles, cara. Simplesmente. Eles estão no chão e você mete bala neles e não mata, cara. Tipo... Desgraça do caramba. Essa última fase é tensa. Tensa pra cacete. Sem arma, então, é uma delícia. Olha lá. Até que, enfim, bomba. Veio no momento certo.
esse aqui é tranquilo. Chefe tranquilo. São cópias do chefe da primeira fase. Só matar também e já era. Só escapar dos tiros que vem caindo pelo lado e boa. Morri. Só porque eu falei que é de boa. Pelo visto não é. Morri. O pior é que esses dois não são difíceis, cara. Quando você chega maquinado, eles não são difíceis, não. E vamos para a segunda metade da oitava fase sem nada de power-up. Aqui eu me ferrei, cara. Aqui, literalmente, eu já tava contando, indo meio que no vácuo aqui, jogando o que dava na base do desespero mesmo, porque olha como o jogo te cerca, cara. Olha como o jogo te joga coisa na tua cabeça. O negócio é não perder vidas rápido demais. Não perder todas as suas vidas rápido demais. Se você conseguir fazer isso, você chega lá. E o último boss é chato. Não tão chato quanto o da quarta fase, mas chato. Aqui tem fica um bonequinho dentro, vocês vão ver. Mó legal. Ah, aqui tem esses mecha grandão que vão começar a aparecer. Esse inimigo que não dá pra matar, ó. Desgraça, cara. Os da frente dá, mas tem um inimigo ali que não dá. Porra. Puta sacanagem. Olha lá. Mecha. Ah, eu fui de cara no laser. Bom. Ó, os ioiô. Porra, ioiô tem desde a primeira fase. E esses braços aí não tem nada de demais, é meter bala também. Meter tiro neles e só. E ficar esperto com o timing do tiro que vira 90 graus, coisa que eu não consigo dominar, porque toda vez eu morro neles. Mas ele tem um timing que o tiro faz, desce, para e vira, né? Eu não consigo decorar esse timing de jeito nenhum. Ou talvez porque eu estivesse tenso pra cacete nessa parte do jogo e já não tava registrando mais nada. Então. Olha lá. Matar as picas sem arma. Meu Deus, velho. Estamos chegando próximo do último boss. E agora eu estou sem arma nenhuma. Nada, zero. Olha lá. Olha o que demora. Aqui eu tô tentando levantar ponto pra garantir mais vida. Tentando matar lá os bichos que não morrem. Mas eles atiram em você, ó. Que desgraça. Eu tô tentando nesse momento procurar inimigos grandes que valem muito ponto e acabei morrendo. Aqui sem arma é foda. Bem foda. Esse último pedaço, esse último segmento aqui da oitava fase sem arma é foda. E eis que chega o último boss. Sente só. Ele vai ficar com essas duas coisas girando e atirando o laser. E duas bolas azuis que ficam passando pela tela e tentando me matar. Tentando não, conseguindo. Né? E você tem que atirar no meio dele. A minha dica é realmente focar em cima dele ali, ele tem uma segunda forma. Mas ele te tira, ele com esse esquema de mandar essas duas bolas pra cima, te mata e tira a sua arma que você vem carregando. Aí tá vendo, ele vai fazer um negócio que estica, ó, mais macarrão. Esses macarrão só vão sair uma vez, e aí vem o bonequinho, tá vendo? O piloto, o imperador lá do, sei lá. O chefão em pessoa, vem sentar porrada na sua nave. Então... Esse cara aqui, você não pode ficar na parte de baixo da tela. Porque você viu que ele fica dando voador em você? Então, você tem que tentar dar a volta por cima e fazer ele sair. Porque se ele fica embaixo, ele te mete bicuda e mata a sua nave. Você tem que subir para ele ir atrás de você e aí você desce e atira nele por baixo. Ó, isso aí, ó. Ele ainda tá com umas bolas, ó.
taca tiro e taca umas bolas azul em você, ó. Você tem que fazer isso, tem que fazer ele subir pra cima da tela, pra parte de cima da tela e atirar embaixo. E acabou, morreu. E aqui aconteceu uma parada que eu não entendi. Esses 5 milhões de pontos aqui me garantiram 79 vidas, é isso? Né? Mas enfim, é isso. Este é o fim de Aleste 2. Essa foi o guia de estratégia / podcast / sei lá, vídeo gameplay comentado, que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu não sei se ficou bom ou se não ficou, espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês experimentem jogar esse jogo, porque é bem legal, tá? Se você tiver paciência de um pouco do sprite flicker e um pouco do slowdown que dá, mas é normal. Dependendo do emulador que você roda, você consegue corrigir isso, né? E quero ver como que vai ser jogar isso em uma versão corrigida. Beleza, gente? É isso, o final eu vou cortar aqui, porque já deu 1 hora de vídeo, né? Ainda não deu 1 hora de vídeo, mas enfim, já deu quase 1 hora, vocês já sacaram como é que é. Tenta jogar, mas lembra, acumula vida, procura os inimigos que valem muito ponto, que são os inimigos que levam muito tiro. Vai de arma 4, mas tenta as outras também, são boas. E controle de tela. Tenta matar os inimigos o mais rápido que você puder, porque eles vão encher a tela e a hora que eles encherem a tela, você morreu. Não tem o que fazer. Então tenta controlar, manter a tela vazia a maior parte do tempo, porque é onde você vai garantir a sua sobrevivência. Tá bom? Que mais? Memoriza de onde tem as armas que você pega. Por exemplo, se você escolher a arma 4, ela vem sempre no mesmo lugar o jogo inteiro. Arma 2, arma etc. Os Randar também. Enfim, não é isso não é aleatório, tá? E tenha paciência, o jogo recompensa é muito legal, tá? Eu quero tentar acabar com outras armas agora, mas já fica aí a minha dica de tentar começar com a 4, que eu acho que é onde você vai ter mais sucesso, tá bom? Galera, valeu, muito obrigado, e deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse formato, se vocês gostaram ou não gostaram. E considera se inscrever no canal e dar uma força pra nós, deixar aquele like pro canal continuar crescendo. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. Fui.